Olá a todos, estamos de volta com mais uma videoaula. Essa é a nossa segunda videoaula da temática Apometria na Umbanda. Apometria versus Umbanda. Então na primeira videoaula nós falamos uma visão geral do que nos motivou ao estudo dessa temática. Falamos que essa temática ela parece a imersão de uma personalidade do passado, e a questão do desdobramento de um encarnado, ela aparece nos estudos relacionados com apometria, captação psíquica, terapia de vidas passadas. Nós falamos que vamos abordar um pouco a apometria na visão do Lacerda, a captação psíquica na visão do Godinho e terapia de vidas passadas na visão do Tendam, para a gente tentar entender um pouco então, o que vem a ser essa imersão da personalidade do passado, como que elas nos influenciam, o que a gente pode aprender com isso para o nosso bem-estar psíquico, físico e espiritual, e ajudar o próximo também desse bem-estar. E depois que a gente apresentar todas essas videoaulas, a gente vai fazer uma síntese do que nós compreendemos de tudo e o que a Umbanda pode contribuir com essa temática, com essa problemática, tá bom? Nós começamos então falando do Lacerda, um livro Espírito e Matéria. Aí no slide 2 mostra em qual parte que nós paramos, aí no item utilidades da apometria, quando ele fala que desdobrando o médio, desdobrando o paciente, o doente, você pode fazer tratamentos com muito mais eficiência, profundidade e rapidez, pelos médicos desencarnados. Continuando então no slide 3, ele vai dizer o seguinte: por tudo que vivenciamos, não há como escapar à evidência de que, com a apometria, o processo terapêutico se amplia e diversifica. Ela possibilita uma medicina para o espírito, realizada por médicos desencarnados, junto à medicina humana dos encarnados. Além disso, operacionaliza a regressão de encarnados e desencarnados a vidas anteriores. Aqui tem um asterisco, asterisco. Aqui tem um asterisco, e esse asterisco é uma nota da editora que é interessante o que está sendo dito aqui. O Lacerda então fala que operacioniza a regressão de encarnados e desencarnados a vidas anteriores. É aqui que vai surgir então a questão da imersão da personalidade do passado. Aqui o editor vai dizer o seguinte: a regressão propiciada pela apometria não é usual em TVP, hoje em voga. Então é por isso que a gente vai estudar um pouco depois a TVP, principalmente sobre o viés do Tendam, para mostrar o que a TVP pode nos ajudar nessa compreensão, tá? E o que ela diferencia da apometria e o que ela diferencia da captação psíquica. Refere-se à regressão induzida por comando mental de forma a localizar vivência de vidas passadas que esteja causando problemas na atual encarnação. Então, olha só, essa regressão induzida por comando mental, ela vai se manifestar principalmente num outro sensitivo. Então, por exemplo, você tem o paciente, o Alberto, você tem um sensitivo que é o Mário, tá? Então você desdobrou o Alberto, o Alberto está lá, sei lá, corpo astral desdobrado, corpo mental desdobrado, apesar do Alberto não saber disso. Esse corpo astral ou mental do Alberto desdobrado está se manifestando no Mário, certo? Aí lá no Mário você dá um comando mental para aquele corpo astral voltar ao passado. Então, olha só, há uma manifestação de uma personalidade do passado em outra pessoa. Lá no André Luiz, nos domínios da mediunidade, nós vimos a imersão da personalidade do passado na própria pessoa. Tá? Aí aqui ela acontece na outra pessoa. Pode acontecer na própria pessoa também? Pode. Tá? Pode, mas na apometria, na grande maioria das vezes, você utiliza o outro para obter informações do paciente. Raríssimas vezes você utiliza o próprio paciente. Continuando, é realizado com o corpo astral, emocional ou mental do consulente, incorporado em médio ou diretamente sobre o consulente. Agora nós dissemos. Lembrando que diretamente sobre o consulente são os mais raros, geralmente é o médio ou sensitivo. Pode ser os dois, ou seja, qual é a diferença? Às vezes a pessoa ela tem uma capacidade anímica de captar esse desdobramento de uma pessoa encarnada, mas ela tem uma dificuldade em ter uma mediunidade mais ostensiva. Ela não vê, ela não enxerga, ela tem dificuldade em captar os pensamentos de uma entidade desencarnada, ou seja, então há um pouquinho de diferença entre médio e sensitivo. Geralmente
todo bom sensitivo também tem uma boa mediunidade, tá? Mas não vamos entrar muito, né, nesses detalhes, tá? Então, incorporado em médio ou diretamente sobre o consulente, com acompanhamento de sensitivo, né, o médio treinado. Em qualquer dos casos, o consulente pode ou não vivenciar ou perceber que ocorre. É isso que nós falamos. Se for no próprio consulente, igual aconteceu lá naquele livro, Nos Domínios da Mediunidade, a pessoa não tem ciência de que é a personalidade dela mesmo do passado, ela acha que é uma outra entidade, um outro espírito. Se for no outro médio, ele não acredita que seja ele mesmo, né, alguma personalidade do passado que está ali. Tá? Note que o Dr. Lacerda não concordava e proibia o uso de TVP nos trabalhos da Casa do Jardim. Norma até hoje, né, 2005, né, que foi quando foi editado o livro, observado. Isso é interessante, né? O Lacerda, então, apostava todas as fichas na apometria, né? E de alguma maneira, a gente vai ver até depois alguns motivos que tem por causa disso, ele não achava prudente de se utilizar a TVP, já que a apometria poderia dar as respostas que ele queria do fenômeno e poderia tratar o fenômeno pelas técnicas da apometria, tá? Então, é exatamente aqui que aparece então a temática que nós falamos, que nos motivou, que é a imersão da personalidade do passado, né? Porque esse desdobramento, como a gente vai ver pelas leis da apometria, você pode tratar várias coisas na pessoa, mas uma das coisas que você trata na apometria é exatamente essas personalidades do passado da pessoa, que de alguma maneira apresenta alguma desarmonia, algum trauma que ainda cria ressonância na personalidade atual e a prejudica. Tá? Então, isso faz parte da apometria e isso que nos chamou a atenção. Tá? E quando a gente for estudar a captação psíquica lá do Godinho, a gente vai ver que isso é o núcleo, é o central do Godinho. Né? Porque na apometria isso faz parte, mas ainda não é o central, porque há outras coisas que você pode tratar, né, dentro dos procedimentos apométricos, né, que a gente vai ver daqui a pouco. Vamos ver no slide 4. Agora no item que ele chamou de os cuidados, assistência espiritual. Em primeiro lugar, como condição primordial e imprescindível, o trabalho deverá ter cobertura do plano espiritual, de nível elevado. Sem essa assistência, nada se conseguirá. Tá? Então ele está falando o seguinte, como você está trabalhando e você está, no caso dos procedimentos apométricos, precisando muito da equipe espiritual para fazer cirurgias astrais, para levar o corpo desdobrado no hospital astral para receber determinado tratamento, para receber orientações. E daqui a pouco a gente vai ver, né, não raras vezes, quando você começa a se movimentar para trabalhar no bem, para ajudar uma pessoa que está em dificuldade, o mal, né, ele se movimenta para dificultar isso. Então você vai ter ações de obsessores seus, né, dos médios, obsessores da pessoa que está sendo atendida atrapalhando. Então você precisa de um apoio da equipe espiritual muito grande para lidar com isso. Então sem essa assistência, né, de nível elevado, nada se conseguirá, tá? Ele continua dizendo o seguinte: o fracasso também será certo se médicos e pesquisadores, o nível físico do trabalho, não estiverem devotados ao bem. É claro, porque se você precisa de um nível elevado, de um plano espiritual de nível elevado, você só consegue ter, né, um plano espiritual de nível elevado se você for devotado ao bem. Você não precisa ser santo, mas você tem que ter ciências das suas limitações, você tem que ter seriedade e disciplina para lidar com elas, você tem que ser uma pessoa proativa e sempre buscando não errar. Né? Buscar não errar não significa que você não vai errar, mas você sempre vai tentar aprender com os erros e não errar novamente. Ou seja, é um processo dinâmico e proativo de trabalhar no bem. E aí é claro, né, que nesse processo você vai ter méritos e você vai ser assistido por essa equipe elevada. Tá? Agora, se por algum motivo, né, você for uma pessoa descuidada do seu lado espiritual, né, for indisciplinada contra aquilo que você tem que fazer para superar as suas deficiências morais, aí fica difícil de ter esse merecimento e é melhor não mexer, né, com esse tipo de fenômeno, ou seja, é melhor não colocar a mão na caixa de maribondo. Tá? Se cuidar de manter elevado o nível ético de todos os participantes, encarnados e desencarnados, o trabalho poderá resultar no mínimo contraproducente tanto no plano físico como no plano espiritual. Aí ele continua dizendo o seguinte: a propósito, alertamos que a simples curiosidade e a prática frívola e sem finalidade séria constituem também fatores negativos que condenam ao fracasso qualquer tarefa espiritual.
Claro, porque se for simples curiosidade e prática frívola, sem finalidade séria, você não vai ter essa cobertura do plano espiritual de nível elevado. Não tendo cobertura do plano espiritual de nível elevado é colocar a mão em caixa maribondo, tá? Ou seja, vai arrumar para a cabeça. Então é melhor nem começar esse tipo de ação, tá? Nesse campo de atividade, operando em horizontes livres e fora do envoltório carnal, torna-se absolutamente imprescindível a harmonia de todos os componentes do grupo. E não só a harmonia, também cara de vida e imperioso manter a máxima higiene mental. E aquilo que nós acabamos de falar, e aquilo que a gente já falou nas videoaulas anteriores, quando nós falamos, né, dos corpos espirituais, quando nós falamos da obsessão, né? Cuidar do corpo espiritual, cuidar do corpo mental, cuidar do corpo emocional, cuidar do físico, ou seja, no mesmo tempo, com a mesma dedicação, é uma maneira, né, de você estar sempre merecendo ajuda, né? Não é uma maneira de você estar isento, né, da ação do mal na sua vida, mas é uma maneira de você sempre estar merecendo a ajuda nesse processo da ação do mal na sua vida, tá? Aí tudo bem, aí vale a pena fazer esse tipo de atividade e vai ajudar, né, a lidar com suas dificuldades, porque é a melhor maneira de nós lidarmos com as nossas dificuldades e a gente trabalhar, né, para ajudar o próximo nas suas dificuldades, tá? De modo a evitar interferências de correntes negativas e campos vibratórios pesados, que muito dificultam o deslocamento dos médios no mundo astral. Então essas são as considerações que o Lacerda sempre teve com relação à apometria, né? Ele sempre levou a sério essa associação com a cobertura do plano espiritual. Sempre, né, na medida do possível, ele tinha médios videntes ali, justamente para ser uma comunicação mais ativa com o plano espiritual, recebendo instruções mais diretas do plano espiritual sobre onde ele estava se equivocando, o que eles precisavam melhorar. Então, ele sabia dos limites dele, sabia até onde eles podiam ir, até onde eles não poderiam ir, tá? E eram sérios nos estudos, era sério nas práticas. Então, quando a gente vai iniciar um trabalho apométrico, né, qualquer outro tipo de trabalho que envolve lidar, né, com o mundo espiritual, temos que ficar cuidado com relação a isso. E a apometria não é diferente, tá bom? Aí no slide 5, ele continua dizendo o seguinte: uma vez garantida a assistência do plano superior, através de repetidos contatos dos médios com os operadores desencarnados, por ordem desses, né, que são responsáveis pelo trabalho, colocamos os enfermos em transe de desdobramento, no que empregamos a mesma técnica utilizada para o desdobramento dos médios. Em seguida, transportamos os pacientes, um de cada vez, ao hospital que lhes foi designado no astral. Aí ele começa a falar dos procedimentos que eles faziam, né? Ele já repetiu essa informação, que, né, ou seja, ele desdobra o médio, desdobra o paciente, depois leva o paciente no hospital no astral, ele lá é tratado, ou faz algumas cirurgias nele, faz alguns tratamentos espirituais, enfim, né? O que acontece depois do desdobramento vai depender muito do que a equipe espiritual sugerir para que seja feito. Terminando, ele diz o seguinte, com relação ao tratamento: normalmente o enfermo nada registra, nós também já dissemos isso, né? Ou seja, a pessoa que está sendo tratada, ela não se percebe que parte do corpo espiritual dela, parte do corpo mental dela está sendo desdobrada e está sendo tratada, tá? Nada a ver, nem sente algo que possa classificar de anormal. Algumas vezes, porém, em sensitivos ou médios treinados, então, ou seja, algumas pessoas sensitivas ou médios treinados, observam-se fenômenos como tontura, sonolência, sensação de leveza ou mesmo completa visão do plano em que se encontram. Ao cabo de poucos minutos, termina o tratamento para as equipes do astral e o paciente é reconduzido de volta ao corpo físico. Cuidamos sempre para que haja perfeito acoplamento entre os corpos astral e físico. Caso contrário, pode sobrevir tontura, sensação de vacuidade, mal-estar ou mesmo cefaleia durante algumas horas. Aqui ele já vai falando um pouquinho dos procedimentos do que eles adotam no tratamento, e dentro desses procedimentos já estão ali algumas leis da apometria que a gente vai começar a citá-las daqui a pouco, tá? Nesse caso, a primeira lei é desdobrar e uma das leis é retornar, né? Acoplar, né? Que seria esse perfeito acoplamento do corpo astral e físico. Então, duas leis importantes da apometria já são, né, citadas aqui nessas informações, tá? Aí no slide 6, aquilo que nós dissemos também, né? Quase sem exceção, os pacientes apresentam seguidos por cortejo de obsessores, né? Então, não raras vezes, você vai ajudar um paciente, você vai desdobrar o corpo astral dele, o corpo mental, para ajudar ele em algum aspecto específico.
E às vezes essa ajuda do aspecto específico está relacionada com alguma personagem do passado do paciente, mas não raras vezes também aparece ali obsessores, né? Obsessores que têm histórias em comum com aquele paciente, naquela personalidade que está se manifestando, em outros personalidades, não importa. Mas estão ali atrapalhando. Aí você precisa ter técnicas para lidar com esses obsessores, auxiliá-los e ajudar o paciente. Então olha só, a apometria depois que se desdobrou, vai depender muito do que vai aparecer para as técnicas que você vai utilizar. Faz isso, trabalha e acopla. Né? Em síntese, né, seria essas duas grandes etapas da apometria. O início, desdobra. O que vai acontecer, você vai tratar do que vai acontecer. Aí tem outras técnicas, outras maneiras de você fazer isso. Depois você volta e acopla, tá? Em linhas gerais, tá? E daqui a pouco a gente vai mostrar as leis para clarear melhor o que nós estamos dizendo, né? Bom, o que mais que ele diz aqui? Obsessores agem isoladamente, em pequenos grupos, né? Aí vem aquele estudo que nós fizemos da obsessão, né? Há várias maneiras de acontecer a obsessão, né? Pode acontecer isoladamente, pode acontecer em pequenos grupos, pode ser grandes grupos, e depende da imantação que tem com o paciente, ou seja, depende da sintonia, do grau de simbiose, da vampirização, né? Depende do grau de periculosidade do paciente, do obsessor. Tem o obsessor tem uma certa periculosidade, tem outros com periculosidade maior. Depende dos meios astrais que dispõe, seja de quais técnicas que ele vai dispor, né? Da inteligência e potencialidade mental desse obsessor, né? Ou seja, a obsessão ela vai variar, então, das técnicas utilizadas, que vai influenciar na persistência daquela ação, né? Quanto maior for a inteligência, o grau de periculosidade do obsessor, né? E mais complexo for a técnica que ele estiver usando, mais persistente vai ser a sua ação e vai ser mais difícil de trabalhar nisso. Mas daí a apometria também ela vai ter técnicas, né, energéticas para você desfazer essas ligações. E essa vai ser uma das grandes contribuições da apometria para a desobsessão. Tá? A gente vai ver daqui a pouco. De qualquer modo, tem de ser terríveis. É preciso ter muita vontade de se virar ao Senhor para lhes dar amor e tratá-los. Uma vez afastados, esses felizes devem ser recolhidos aos hospitais especializados do astral ou às regiões que lhe foram destinadas para o espírito dirigentes. Ó, aqui uma coisa diferenciada, né, que tem na apometria é sempre você encaminhar esses obsessores, por exemplo, a algum local, né, em que a equipe dos espíritos dirigentes indicarem. Finalmente, a gente começa aqui no slide 7, né, as famosas leis da apometria, tá? Seria 13 leis da apometria. A gente vai ver, né, algumas leis aqui e depois na próxima videoaula a gente vai terminar as 13 leis. A primeira lei é lei do desdobramento espiritual, lei básica da apometria, tá? O enunciado diz que toda vez que em situação experimental ou normal dermos uma ordem de comando a qualquer criatura humana, visando a separação do seu corpo espiritual, corpo astral, do seu corpo físico, e ao mesmo tempo projetarmos sobre ela pulsos energéticos por meio de uma contagem lenta, dar-se-á desdobramento completo dessa criatura, conservando ela a sua consciência. Então é aquilo que a gente já vinha falando até então, né? Então, nessa lei geral se baseia a apometria. Ele fala lei aqui, né? Só que não é propriamente uma lei. A gente poderia falar de primeiro procedimento apométrico, né? Primeira técnica apométrica, né? Muitos dos autores consideram isso como técnica apométrica. Não é uma lei porque, para ser uma lei, a gente vai ver, por exemplo, lei da gravidade, né? Sempre que eu abandono um objeto que tiver uma gravidade, ele vai cair, tá? No caso aqui, né, de algumas técnicas mais à frente que ele vai chamar de lei, há situações em que ela pode dar certo ou não, vai depender de outras condições, de outras variáveis. A lei não, né? A lei ela sempre existe, né? Então, tradicionalmente é chamada de lei, mas muitos autores, inclusive, né, nós também temos essa compreensão, o mais correto seria chamar de técnicas ou procedimentos, tá? Então esse é o procedimento básico, a primeira, tá? Lei básica. A segunda, lei do acoplamento físico, né? Então, se você desdobrou, depois você tem que acoplar, tá? E o enunciado vai dizer isso. Toda vez que você der um comando e você fazer essa contagem regressiva, né? A contagem regressiva ela é importante para você concentrar essa energia, né? Haverá o acoplamento da pessoa que está desdobrado no corpo físico, tá? Então, basicamente, a técnica, né, vai falar disso que nós estamos falando, né?
Aqui, ó, que eu disse para vocês agora há pouco, ó. Caso não seja completada a reintegração, a pessoa sente tonturas, mal-estar ou sensação de vazio que pode durar algumas horas. Ora, se há uma lei e você fez isso, você fala que toda vez que você der um comando a pessoa vai reintegrar, então não tem como ela não completar a reintegração, tá? Então, de fato, não é uma lei, ou seja, é um procedimento, né, é uma técnica que às vezes pode dar errado, né, pode não ser completada. Se não ser completada, essas coisas podem acontecer, aí você precisa então repetir esse processo, ou, como ele diz aqui, via de regra, haverá reintegração espontânea em poucos minutos, mesmo sem comando. Olha, se há reintegração espontânea mesmo sem comandos, então não é uma lei propriamente dita, ou seja, é uma técnica que favorece o acoplamento e é necessário, né, para que a pessoa não passe por esse transtorno, ok? Então é bem por aí. E outra coisa que a gente vai ver também é que essas 3 leis, necessariamente, né, na outra videoaula a gente vai deixar isso mais claro, elas não precisam ser seguidas na risca. Então, entre a primeira e a segunda lei, pode acontecer várias outras coisas. Porque se você desdobrou, você tem que fazer alguma coisa com aquele espírito desdobrado. Você não pode desdobrar e logo em seguida acoplar. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, quando a gente for olhar, por exemplo, a terceira lei, ele vai dizer: lei da ação à distância pelo espírito dobrado, lei das viagens astrais, né? Toda vez que você ordenar o espírito desdobrado ou médium uma visita a lugar distante, então, ou seja, você desdobrou. O que você vai fazer com ele desdobrado agora? Agora você quer que ele vai em algum local pegar alguma informação e passar para nós sobre o que a gente tem que fazer com aquele paciente, né? Então você vai emitir um pulso agora e ordenar que ele vá em algum hospital astral, ou que ele vá na casa do paciente, enfim, que ele se desloque ali na uma ação à distância e faça alguma ação. Então essa terceira lei, ela vem antes da segunda, que é acoplar, né? Você vai pedir para ele acoplar bem depois, tá? Então a técnica é essa, né? Ordene seu médium desdobrado a visita a determinado lugar, ao mesmo tempo que se emite energia com contagem lenta, e lá naquele lugar ele vai fazer algum tipo de ação que vai ser determinada para ele. Aí a quarta lei, no slide 10, vai dizer que lei da formação dos campos de força. Então, essa quarta lei, né, dos campos de força, ela é interessante de se fazer, por exemplo, antes ainda de você desdobrar qualquer pessoa, né? Porque o campo de força, ele serve para vários, né, objetivos. O principal é você proteger ali o espaço que você está de ataques negativos, tá? Então você pode fazer um campo de força de qualquer formato, não raras vezes, né, o formato mais indicado é piramidal, tá? Você faz uma pirâmide, né? Alguns ainda fazem uma pirâmide para cima, uma pirâmide para baixo, cerca essa pirâmide com uma esfera e depois cerca ainda, né, no meio da esfera com um aro metálico, que é o que está se utilizando mais ultimamente como sendo o campo de força mais adequado. Mas você pode fazer só uma pirâmide, não importa. O fato é que essa quarta lei seria interessante ser a primeira de você fazer antes de você desdobrar. Então, novamente, aquilo que nós falamos, né? Essas 13 leis não são necessariamente seguidas na ordem. Na próxima videoaula a gente vai mostrar qual que seria uma ordem mais adequada de fazê-la, tá? Bom, aí sempre todas as leis têm essa questão do impulso energético, da mentalização e da contagem para fortalecer essa mentalização, né? O resto as energias mentais, magnéticas ali, né, de todos envolvidos é que faz acontecer, tá? Então a técnica está aqui, né, mentalizar, né, projetar essa energia, tá? Então ele coloca aqui, costumam empregar essa técnica para proteger o ambiente de trabalho e principalmente para a contenção de espíritos rebeldes. Então você protege, você pode também conter algum espírito rebelde, encaminhar esse espírito rebelde, por exemplo, numa esfera para um outro local. Você pode, na casa de uma pessoa, né, projetar na casa da pessoa uma proteção naquele espírito rebelde, né, uma esfera, por exemplo, acoplá-lo ali na esfera e tirá-lo de lá, levar para outro local, enfim, né, você pode utilizar de várias maneiras esse campo de força, tá? Então essa seria a quarta lei. Quinta lei, né, revitalização dos médios, né? Não raras vezes, né, o médio ele precisa ser revitalizado, porque ele vai mexer com bastante energias densas, bastante energias desarmonizadas. Então você precisa de fazer processo de revitalização, e nessa lei especificamente o que ele sugere é que toque no médium, né, mentalize a transferência de força vital acompanhando de contagem de pulso, né. Nossa experiência que a gente tem com os médios, a maioria dos médios não gosta que você toque nele, né, porque às vezes dá um choque muito grande, né, de energia, e eles
e ele se sente mal com aquilo, né? Então há outras maneiras de fazer essa revitalização que não seja necessariamente pelo toque, mas o fato dessa lei, dessa técnica, desse procedimento, é alertar quanto à importância de que isso aconteça, né? Como isso vai acontecer? Aí, por exemplo, no caso da Umbanda, você pode ter pontos cantados, que vai ajudar a revitalizar, você pode ter incensos, que ajudam a revitalizar, você pode, por exemplo, pedir que o médium sintonize o seu guia, né? Um guia, por exemplo, que vier ali, pode ser um preto velho, pode ser um Exu, pode ser um caboclo, né? O que vier, né? O que foi indicado ali mais para aquela atividade, para aquela ação. Às vezes é só ele irradiando pelo médium é suficiente para ele revitalizar. Você pode cantar cantos pontos cantados de Iemanjá, que ajuda também a revitalizar. Você pode, enfim, né, passes dispersivos, sim, há várias maneiras, né, de você revitalizar um médium, né, que não seja necessariamente tocando, né, mas o fato da lei em si, ou do procedimento em si, é da importância dela, não necessariamente que precisa ser tocando, porque, como eu disse para vocês, boa parte dos médiums, pelo menos aqueles que eu conheço, não gostam de ser tocados e eles se sentem mal com isso, tá? Então aqui está a técnica, né? Novamente é a mentalização, mentalizando essa transferência de energia, né? Usando essa técnica habitualmente depois do espaço magnético para pacientes muito desvitalizados. Então ele fala que geralmente eles aplicam isso porque mesmo dando passo, o paciente continua desmagnetizado, né? Continua debilitado, então eles resolvem tocar. Mas no caso da Umbanda, como eu falei para vocês, a gente poderia adotar outros procedimentos que poderia favorecer isso sem necessariamente tocar. Aí no slide 12, a sexta lei. Lei da condução do espírito desdobrado de paciente encarnado para os planos mais altos do hospital do astral. É claro, né, você desdobrou o paciente. Da mesma maneira que o médium desdobrado ele pode ser, né, mandado em qualquer lugar do espaço para obter alguma informação no astral ou fazer alguma ação no astral, o paciente desdobrado ele pode ser deslocado em qualquer lugar do astral para receber o seu atendimento, tá? Só que para fazer isso, aí que vem a lei em si, né? Ele precisa, se ele for levado, por exemplo, para um plano mais alto, ele precisa estar livre dos impedimentos magnéticos, porque às vezes ele tem larvas astrais, às vezes ele tem algum fluido astral mais denso. Então é necessário, né, que ele faça essa limpeza dele do corpo astral. Então essa lei em si, ela lembra desse fato, ela lembra dessa importância, né, de se fazer essa limpeza perfeita do corpo astral do paciente antes de encaminhá-lo para um plano mais alto, né, para ele já ir lá aproveitando dessa energia vital, né, do fluido vital ali do duplo etérico dos envolvidos, para fazer essa limpeza do seu corpo astral, para ir lá fazer outros tipos de limpeza, né? Ou seja, a limpeza mais pesada das matérias mais densas já foi feita ali, né, com os envolvidos encarnados. Então, essa lei, ela lembra, né, dessa importância do processo. Aí no slide 13, a sétima lei, lei da ação dos espíritos encarnados socorristas sobre pacientes dobrados. Né? Claro, né? Vai dizer que espíritos socorristas agem com muito mais facilidade sobre os enfermos se estiverem desdobrados. Né? Ou seja, é uma obviedade, porque a todo momento ele está falando que isso é o que acontece, né? Aí ele diz aqui o seguinte, ó, como a maioria das doenças, talvez 80% delas começam no corpo astral, bem você pode imaginar a extensão das aplicações da apometria, né? Ou seja, isso é tão importante, né? Porque como vai ter um acesso ao astral de maneira mais eficaz, se a maioria das doenças começa no astral, isso mostra, né, como que a apometria pode ajudar numa variedade enorme de doenças. Aí no slide 14, a oitava lei, ele vai dizer: lei do ajustamento de sintonia vibratória dos espíritos encarnados com o médium ou com outros espíritos encarnados, ou de ajustamento de sintonia deles com o ambiente. Basicamente, essa lei diz o seguinte: quando houver necessidade do espírito do médium sintonizar com algum outro espírito ali presente, vai-se fazer um procedimento energético de uma contagem, né, para que o médium faça essa sintonização. Né, e às vezes pode ser com o ambiente. Às vezes o médium, por exemplo, ele é encaminhado para o ambiente do paciente. Aí você fala assim, agora nós vamos contar até 7 e você vai sintonizando com esse ambiente, né, e aquela informação que você se sentir mais forte, você vai passando para nós, tá? Ou existe alguma entidade, né, mais próxima que quer se manifestar, a gente faz a mesma coisa, né?
Agora você vai sintonizando com essa entidade, passa essa informação. O importante é, assim que ocorrer a desincorporação, elevar o padrão vibratório do médium, né? Porque às vezes essa sintonia foi com uma energia mais densa, né? Mais desarmonizada, e é muito importante que você, né, que você faça então esse padrão vibratório do médium e elevá-lo, tá? Por fim, né, nessa videoaula, né, a nona lei, né, lei do deslocamento do espírito no espaço e no tempo, né? Diz aqui: se ordenarmos um espírito incorporado voltado a determinada época do passado, acompanhando dimensões de pulso energético, como de contágio, o espírito retorna ao tempo e à época do passado. É claro, às vezes a necessidade do espírito retornar ao passado para ver alguma personalidade que foi no passado, então você faz esse comando mental, faz essa contagem, né? E ele regressa ao passado, mostra para ele as vivências que ele teve, as vítimas dele, né? A conduta cruel que ele teve, né? E o objetivo para ele aprender então a lei do karma e modificar os seus procedimentos. Ou seja, isso já é habitual, né? Tanto no meio ubandista quanto no meio espírita, né? Mas deixa registrada, né, o procedimento e a técnica e a lei da importância disso, tá? Aí nós encerramos, já estamos acabando o nosso tempo, estouramos um pouco o nosso tempo, encerramos, né, aqui então com esta nona lei, né? Aí na próxima aula a gente vai fazer então a análise da 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, mas vamos sintetizar depois essas 13 leis, ok? Então até a próxima videoaula.